Aleluia! Bendita será tua casa. Boa tarde! Como que vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. E chegamos na nossa sexta semana. E o tema de hoje é clamando pela família. Que tema, né, gente? Deixa eu contar algo para vocês sobre esse tema. Eu vou começar com um testemunho. Hoje será diferente. Sábado passado, retrasado, meu esposo cortou a mão. E ele é canhoto, né? Até então não afetou nada. Mas como é importante a gente clamar pela nossa família, né? E eu lembro que quando ele cortou a mão, eu tive a impressão do corte ser aqui e na verdade o corte foi aqui. Então assim, eu ficava pensando, meu Deus, se for aqui, como que vai demorar para cicatrizar, né? E quando a gente chegamos no UPA, que foi ver o corte, ele foi aqui, foi profundo, levou 5 pontos, a gente tá fazendo curativo ainda, mas eu lembro muito de ter clamado ao Senhor, ele desmaiou 2 vezes, e aqui em casa, e eu clamei muito ao Senhor, as minhas filhas clamaram muito ao Senhor, pedindo para que Deus, cuidasse de tudo, e eu fui clamando e pedindo para o Senhor que essa lesão fosse mínima. E apesar do susto, ele tá bem, tá trabalhando, e a gente sabe que foi o Senhor, com a mão dele, que colocou sobre a nossa casa, né? Porque nós clamamos e pedimos a ele para que ele intercedesse sobre a nossa família. E o tema de hoje é esse: clamando pela família. Como que a nossa família é atacada, como nós somos... Por muitas vezes nós somos acometidos por doença, né? O ano passado vocês viram que o meu filho estava doente. Então, assim, a gente começa a fazer o quê? A nossa fé começa a enfraquecer. Mas, na verdade, isso é o contrário. O Senhor quer que isso nos fortaleça. Em Neemias, no versículo 2, que é a passagem de hoje, diz assim... E respondi, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estavam sepultados em ruínas e os seus portões estavam queimados pelo fogo? Essa passagem diz que não tem como a gente estar passando por uma turbulação, isso mesmo, né? E a gente continuar sorrindo. Então não se preocupe quando você parecer triste ou algo dessa forma, porque não adianta a gente até tenta, mas não precisa se esconder. Lembra, semana passada, tem um lugar no Senhor que a gente não precisa se esconder. Nele há alegria, e nessa fonte é isso que a gente vai ver hoje. E o devocional de hoje diz assim: desde o início vemos o quanto Satanás tem investido na destruição das nossas famílias. Todas as famílias são bombardeadas o tempo todo com os ataques das trevas. Ainda que você tenha orado, buscado ao Senhor, Satanás sempre encontra uma brecha para atacar nosso bem mais precioso na terra, que é a nossa família. Seja com doenças, com divórcio, com dificuldades financeiras, não importa qual seja o problema, ele quer levar sua família ao ponto extremo de humilhação. Satanás sendo Satanás, né? Porque no fundo ele quer destruir você e acabar com a sua fé. Então o alvo principal é quem? Você. Eu. Aí, aqui diz, principalmente porque vai ter que abalar emocionalmente. A boa notícia é que nosso Deus é especialista em restauração. Não importa a situação de vergonha que a sua família esteja, nosso Deus pode mudar qualquer cenário. Aleluia! Não importa o que você está passando, não importa a turbulação que você está passando, não importa a doença, a crise financeira, não importa. Deus é especialista em mudar cenários. Ele pode mudar tudo isso que você está passando. E glória a Deus por isso, né? E eu lendo aqui, e eu li e falei assim, meu Deus, como é forte. Uma semana onde eu fui muito atacada, onde eu tô sendo muito atacada, né? Justamente na parte da família acontece isso, né?
é o devocional da semana. Eu falo como que esse devocional ele é pontual e por isso que se chama Reconstruída, porque o Senhor ele quer reconstruir aquilo que um dia foi abalado, aquilo que um dia está derrubado, sobrou apenas alicerce. E no livro que eu tô lendo aqui, aí eu quero falar para vocês que foi muito pontual. Quantos relacionamentos familiares não ficam por conta do acaso porque ninguém ora a respeito deles? Imagino que não sejam poucos. É triste ver famílias desintegradas cujos membros se afastam um dos outros quando ingressam na vida adulta. É pior ainda imaginar esse distanciamento em sua própria família, mas não precisa ser assim. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Está em Isaías 58:12. Deus deseja restaurar a unidade, preservar os laços familiares nele e deixar uma herança especial de harmonia que pode durar por várias gerações. Deus é um Deus geracional, né? Então ele não vai fazer uma coisa só para hoje, ele vai fazer para uma geração. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, não é o contrário, né? Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele é uma coisa perpétua. O que ele faz para você vai durar gerações. O que ele está construindo em você vai durar gerações. Lembra quando eu falo que é de dentro para fora? Tudo que Deus constrói dentro, a gente coloca para fora. Na nossa família é a mesma coisa. Se a gente constrói hoje uma unidade, se a gente cerca em oração, por mais que a gente é atacado para tirar essa fé nossa, para abalar, né? Psicologicamente, mentalmente, o Senhor, ele quer construir algo que vai durar por gerações. Por gerações, não fica só em você. Na verdade, aquilo que passou lá para trás tem que parar em você. As maldições param em você, mas as bênçãos é de você para frente. É de você para os seus filhos, para os seus netos, a sua descendência. Tem que falar lá, quando chegar lá na frente, lá, seu neto falar assim, a minha avó orava por mim. A minha avó era do manto. A minha avó, ela orava, colocava a mão lá na minha cabeça para orar. Então, assim, a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos parentes, tem que ser essa. Tem que falar assim, olha, eu vou pedir oração para ela porque eu sei que lá Deus responde. É isso que você tem que ser dentro da sua casa. E a mesma coisa, o primeiro ministério é qual? É a nossa casa, é a nossa família. Não adianta você fazer para fora o que você não faz dentro da sua casa. Às vezes você quer ser usado por Deus, você quer isso, quer aquilo, mas dentro da sua casa está tudo destruído. Por isso que a gente está reconstruindo isso primeiro. E para deixar, assim, uma palavra de conforto para hoje, não sei, mas eu fui totalmente confortada nessa tarde. Em Salmo 107 diz assim, alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. E então, na sua angústia, gritaram por socorro. E o Senhor Deus os livrou das suas aflições e os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Uau! Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que por eles fizeram. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas ao que tem fome. Aleluia! É 107, do 4 ao 9. E eu abençoo você com essa palavra. É tempo de clamar pela nossa família. É tempo de construir uma cerca em volta dela. Unja sua casa. Dobre seu joelho. Jejue pela sua família. Gente, como que vale a pena? Não, hoje é só testemunho. Porque meu filho, o ano passado, ele passou por uma turbulência muito grande. Nós achamos que Deus ia recolher o nosso filho, né? O Henrique aqui em casa. Mas o Senhor, ele veio com muita alegria, né? E nos restabeleceu tudo isso, nos reconstruiu neste lugar de fé, aumentou, esticou a gente de uma forma. Mas a parte mais interessante disso tudo, que não acabou aí, porque o Henrique, na época, ele estava trabalhando. E ele perdeu o emprego, tudo, e foi por causa da doença, aquela coisa toda, né? E hoje, vendo ele trabalhando novamente,
né? Começou um serviço por esse tempo. E como que o Senhor, Ele gosta de abençoar aqueles que estão com Ele. Porque o Henrique, ele foi promovido, em menos de um mês ele vai mudar de setor, que era o que ele queria desde o início. E a gente está muito feliz com isso, porque o Senhor parece, no momento que é uma perca muito grande, naquele momento de tribulação, que onde parece que tudo está perdido, parece que acabou, né? Que não há esperança, mas a palavra do Senhor diz que aquele que tem fome e sede, ele vai saciar. Aquele que está perdido no deserto, aflito, se clamar a Ele, Ele vai vir. Então, nessa tarde, nós levantamos um clamor pela nossa família. Você pode clamar comigo? Pela tua família? Senhor Jesus, Senhor, pela minha casa, Pai, pelos meus filhos, pelo meu esposo, nessa tarde, Pai, venha blindar eles em nome de Jesus. Senhor, toda seta, tudo aquilo que não provém de Ti, nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus. Senhor, guarde a minha casa, guarde as minhas filhas, o meu filho aí, dá a volta, Pai, dê livramento, acampa Teus anjos, Pai, em nome de Jesus. Toda doença, todo mal, tudo aquilo, Senhor, que quer desestabilizar, seja cancelado agora pelo poder do nome de Jesus. E eu abençoo você com essa palavra e eu te espero amanhã à noite, meia-noite, para nós clamar pela nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abençoada tarde para vocês, em nome de Jesus.